golpe é a maior fake news da história do Brasil, de um inquérito fake news. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma entrevista à TV Brasil, onde criticou a já falecida Operação Lava Jato, que recentemente completou 10 anos. Segundo Gilmar, o balanço da Lava Jato é marcadamente negativo, terminando como uma verdadeira organização criminosa. Olá, eu sou Ricardo Riemann e seja bem-vindo ao canal Simplesmente Fatos. Vamos aos trechos do vídeo. Por isso o meu balanço é marcadamente negativo. A Lava Jato terminou como uma verdadeira organização criminosa. É importante ressaltar que Gilmar Mendes foi uma das figuras principais que alterou o curso da Lava Jato. Ele, por exemplo, votou para considerar o ex-juiz Sérgio Moro parcial em processo da operação, o que resultou no retorno das condenações e ações penais contra Luiz Inácio Lula da Silva ao ponto de partida. Como resultado, Lula saiu da prisão pela porta da frente, como se nenhum escândalo de corrupção tivesse ocorrido em seus governos, recuperou seus direitos políticos e acabou retornando à presidência da República. Moro publicou a seguinte mensagem em suas redes sociais: a Lava Jato vive em cada brasileiro que acredita na honestidade no Brasil. Os tempos sombrios passarão e a corrupção voltará a ser um crime em nosso país. A verdade está do nosso lado. Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, publicou um vídeo sobre os 10 anos da operação. Assista. Hoje a Lava Jato faz 10 anos, nesse dia 17 de março de 2024. São 7h40 da manhã e há exatos 10 anos a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal estavam cumprindo os primeiros mandados de busca e apreensão e de prisão da Lava Jato naquela primeira fase, que nós não sabíamos, mas seria a primeira de 79 fases da Lava Jato. Hoje é um dia para nós sermos realistas, mas hoje é um dia para nós sermos também otimistas. Ser realista é necessário porque sem nós sermos realistas, nós não reconhecemos a existência de um problema e nós jamais vamos resolvê-lo. Nós precisamos ao mesmo tempo ser otimistas porque só quem acredita que é possível sim resolver o problema é que vai conseguir resolvê-lo. Do lado do realismo, a gente precisa reconhecer que a Lava Jato foi destruída. Em primeiro lugar, as condenações vêm sendo anuladas e derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal em uma decisão após outra sem fundamento, vazias. Em segundo lugar, os instrumentos de combate à corrupção vêm sendo destruídos para garantir que uma Lava Jato jamais volte a acontecer. O Supremo acabou com a prisão em segunda instância, acabou com a competência da Justiça Federal, empurrando tudo para uma justiça eleitoral que nunca mandou ninguém para a cadeia. Ao mesmo tempo, o Congresso Nacional destruiu a Lei de Improbidade Administrativa e com isso derrubou mais de 30 ações de improbidade que buscavam recuperar mais de 40 bilhões de reais para os cofres públicos, especialmente de partidos políticos. Em terceiro lugar, para fechar com chave de ouro a destruição da Lava Jato, eles estão perseguindo os agentes públicos que combateram a corrupção. Eles querem perseguir, eles querem caçar o patrimônio, eles querem caçar de cargos públicos, eles querem destruir para que ninguém nunca mais ouse combater a corrupção no nosso país. Basta vocês verem que nesses 10 anos da Lava Jato, vocês não vão ver procuradores, juízes, policiais dando entrevistas, porque está todo mundo com medo. Eles querem domesticar as instituições. Eles querem impedir que qualquer pessoa no futuro ouse novamente combater a corrupção no nosso país e colocar os donos do poder debaixo da lei. Mas ao mesmo tempo em que nós precisamos ser realistas, nós devemos ser otimistas. Nós precisamos lembrar que pela primeira vez na história, juntos, agentes públicos, com a sociedade brasileira, nós juntos conseguimos colocar debaixo da lei donos do poder que ficaram acima da lei por 500 anos no Brasil, nos roubando, abusando. Pela primeira vez na história foi possível romper o ciclo de impunidade, recuperar bilhões para os cofres públicos e trazer à tona a esperança de que nós sim conseguimos fazer sangrar aquele monstro da corrupção que nos assombrou por séculos. É um dia para nós lembrarmos que há 10 anos nós todos éramos muito menos engajados politicamente. E o engajamento político é o caminho da transformação. Hoje é impossível existir uma nova Lava Jato. Amanhã é necessário e existirá. E o caminho para nós trazermos uma nova Lava Jato, que é algo necessário, algo absolutamente necessário para a gente reduzir o sofrimento humano causado pela corrupção em filas de hospitais, na falta de medicamentos, estradas esburacadas, mortes nas estradas, na falta de segurança, na falta de educação e de oportunidades. O caminho para a gente reduzir o sofrimento humano e o caminho para a gente tirar do poder partidos políticos que roubam
para investir nas campanhas, para encher os seus bolsos, para perpetuar o seu poder. Se nós não lutarmos contra a corrupção, os mesmos vão continuar nos governando. O caminho para nós resolvermos, enfrentarmos de vez o problema da corrupção é o caminho do voto. É colocarmos à presidência da República um presidente que escolha ministros do Supremo Tribunal Federal que não sejam seus alinhados de primeira hora e de décadas, mas sim ministros do Supremo que vão defender a prisão em segunda instância, que vão acabar com o foro privilegiado, que vão efetivamente defender o combate à corrupção no Brasil e não espalhar narrativas conspiratórias com o fim de reescrever a história. O caminho do combate à corrupção, para a gente restabelecer a Lava Jato, é o caminho do voto consciente também no Congresso Nacional, que restabeleça um sistema contra a corrupção efetivo e que feche as brechas por onde escapam os políticos, as brechas da lei também por onde escorre o dinheiro público roubado de todos nós. É urgente nós reconstruirmos a Lava Jato e eu prometo a vocês que vou trabalhar arduamente para que isso aconteça. E com a sua ajuda, nós vamos conseguir. Na abertura da reunião ministerial desta segunda-feira 18, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dedicou boa parte do seu discurso para criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro e a imprensa, justificando a má percepção que a população tem do governo. Lula também chamou Bolsonaro de covarde e sugeriu que o Brasil quase passou por um golpe de Estado. O presidente também criticou a imprensa por supostamente não mostrar as realizações do governo. Veja a fala de Lula. Bem, então o nosso primeiro ano foi o primeiro ano de recuperação. E não foi fácil. Todo mundo aqui sabe que recuperar uma coisa estragada é mais difícil do que começar uma coisa nova. Todo mundo sabe a quantidade de obras em cada área que vocês pegaram, sobretudo no Ministério da Saúde, a quantidade de postos de saúde, de clínicas que estavam paralisadas. O Brasil estava totalmente abandonado. O governo anterior, como vocês sabem, ele nunca se preocupou em governar esse país. Ele nunca se preocupou com a economia. Ele nunca se preocupou com política de inclusão social. Ele se preocupava em estimular o ódio entre as pessoas, estimular a mentira nesse país e continua fazendo do mesmo jeito. E nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país. Um país em que a religião não seja instrumentalizada como um instrumento político de um partido político ou de um governo. A gente não pode compreender a religião sendo manipulada da forma vil e baixa como está sendo nesse país. Eu não sei se eu fiz aquilo que a imprensa imaginava que eu ia fazer. E depois, Pimentel, isso fica sob a nossa responsabilidade. Porque se as pessoas não falam bem da gente ou bem das coisas que a gente fez, nós é que temos que falar. Então, através de determinados editoriais, através de determinados meios de comunicação, vocês vão perceber a surpresa para aqueles que não acreditam no que está acontecendo nesse país. Em relação à história de tentativa de golpe que tem o Grupo Globo como o maior patrocinador da narrativa, o pastor Silas Malafaia, que se tornou um dos homens mais odiados pelo sistema, desmascarou a Globo e garantiu que ela criou uma narrativa para perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro e espalha fake news. Veja. Povo abençoado do Brasil, nesse vídeo eu vou provar
que Bolsonaro é vítima da maior fake news da história desse país. Agora, é muito importante para você entender toda essa trama maligna, você assistiu o meu último vídeo onde eu falo que general inocenta Bolsonaro de golpe e a narrativa da imprensa. Então, preste atenção. Essa fake news de minuta de golpe, isso é invenção do Grupo Globo, Rede Globo, Jornal Globo, Globo News, Rádio Globo e CBN, lamentavelmente acompanhados da Veja e da Folha de São Paulo. Eu vou repetir a manchete da matéria de O Globo. A manchete é verdadeira. Bolsonaro está citando a Constituição em um documento. Quer dizer que citar a Constituição é golpe? Isso é uma vergonha. A manchete é real. Olha o que diz aí. O depoimento do general falando que Bolsonaro enviou um documento para ser analisado que tem a GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Isso está no artigo 142 da Constituição. Estado de defesa, estado de sítio. Isso está na Constituição do artigo 136 ao 139. Não tem nada de golpe. Agora, preste bastante atenção. Onde a jornalista vai introduzir a narrativa fake news? Logo abaixo da manchete, olha o que ela escreve. Preste atenção. Freire Gomes, que é o ex-comandante do Exército, afirmou que a minuta golpista. Ele não afirma nada de minuta golpista. É ela que introduz essa narrativa fake news, não o general. Encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres, se tratava do mesmo conteúdo discutido com Bolsonaro e o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio. E ela vai introduzir essa fake news mais 4 vezes na sua reportagem. Tá aí, ó. É invenção deles. General nenhum falou em minuta golpista. Eu estou provando essa armação vergonhosa de uma imprensa parcial para incriminar Bolsonaro. Agora, você precisa entender de onde vem essa história de golpe e essa fake news de minuta golpista. Escute isso. A baderna e o quebra-quebra em Brasília, que eu não concordo, que aconteceu no dia 8/1/2023, foi transformada em inquérito de golpe. Agora, gente, a esquerda cansou de fazer no Brasil coisa pior do que no dia 8/1. Vou lembrar para você. 2006, eles invadiram o Congresso Nacional. 24 pessoas feridas num estado grave. 2014, tentaram invadir o STF. Vários manifestantes feridos, 30 policiais feridos, 8 em estado grave. 2017, tacaram fogo no Ministério da Agricultura e invadiram o Congresso Nacional. Nunca foi considerado golpe, manifestação. O MST invadiu propriedades. Ninguém falou em golpe. Boulos comandou várias invasões a propriedades. Nunca foi tratada como golpe. Isso é uma vergonha. Agora, preste atenção. Esse inquérito fake news de golpe é comandado por quem? Alexandre de Moraes, inimigo político e ideológico de Bolsonaro, que em sua fala mostra que tem lado, que é uma vergonha, ele já está em suspeição. Como o ministro da Suprema Corte tem lado, ele disse em alto e bom som, a extrema-direita tem que ser combatida na América Latina. Essa é a narrativa bandida da esquerda para menosprezar a direita. Minha gente, escute isso. Ele também diz que é vítima de um complô para matá-lo nesse pseudo-golpe. Opa, se ele é vítima, não pode presidir o inquérito. Está de novo em suspeição. Ele não pode investigar nem julgar. Isso é um atentado ao devido processo legal. A verdade é o seguinte, minuta de golpe é a maior fake news da história do Brasil de um inquérito fake news. Ex-comandante do Exército não fala em golpe. Ex-comandante da Aeronáutica não fala em golpe. Ex-comandante da Marinha não fala em golpe. Coronel Cid não fala em golpe. Narrativa fake news de uma imprensa que tem ódio de Bolsonaro, quer incriminá-lo
e estão armando para prendê-lo porque tem medo do seu poder político. Essa é a verdade total e absoluta. Para o Estadão, o governo Lula é um produto ruim e passou da validade. Em texto opinativo publicado nesta segunda-feira 18, o jornal Estado de São Paulo observou que o governo Lula tem minimizado a notável corrosão da popularidade do chefe do executivo e está convicto de que os números da popularidade não representam a realidade do governo e que não há estratégia genial o suficiente para consertar o defeito de origem, isto é, o fato de que Lula fala e faz o que quer, como quer e para quem quer. O Estadão termina frisando que um bom marketing político, bons canais ou qualquer outra artimanha não serão capazes de substituir o que apenas um bom produto pode suprir. E que Lula, ocupado demais consigo mesmo e com seus desvaneios, parece desconhecer a realidade.